Oi, gente, bom dia. Vamos para a nossa aula de literatura de hoje. Então, na primeira aula, nós vamos trabalhar alguns conceitos relacionados ao realismo na Europa, o seu contexto histórico. E eu gostaria que vocês acompanhassem a explicação a partir da página 7. E peço, gente, que vocês assistam esta aula até o final, porque depois, na próxima aula, nós vamos nos encontrar pelo Google Meet para que vocês possam tirar dúvidas e para resolvermos alguns exercícios relacionados ao conteúdo trabalhado, certo? Então, gente, esse conteúdo, realismo, naturalismo, que o naturalismo nós vamos ver na segunda parte, é um conteúdo bem importante. Por quê? Porque as pessoas já estavam, a organização, como vinha sendo literária a partir do romantismo, tinha ganhado um desgaste, né? Então, ela estava desgastando. Por causa disso, os autores sentiram a necessidade de criar uma literatura um pouquinho diferente do que as pessoas estavam acostumadas. Até por isso, gente, na aula da semana passada, eu mandei que vocês lessem o trechinho de Madame Bovary, que foi uma das obras da Europa, do realismo europeu, e que trazia esse conteúdo relacionado à traição. Então, é tipo uma crítica ao que é o casamento, né? Então, o realismo ele está recheado de críticas. Nós vamos conhecer algumas delas por meio das obras e de alguns autores importantes desta época. Então, gente, nós temos ali, ó, coloquei para vocês, que o romantismo estava tendo sinais de esgotamento, né? E isso acabou dando lugar a um discurso mais racionalista, onde o uso da razão era um dos elementos importantes e relevantes para que as escritas começassem a ser escritas. Então, nós temos algumas partes históricas importantes, né? Então, provavelmente vocês estudaram isso bastante em história, em geografia, né? Lembrando que a literatura e a história, elas sempre vão andar juntas. Então, tudo que você conhece a respeito de revolução industrial, urbanização, avanços técnicos científicos, também vai ser observado dentro da literatura. Então, sentindo a necessidade de trabalhar com um mundo mais real, mais voltado ao real, houve esse novo olhar, um novo olhar para uma realidade que estava em alta, que estava ganhando espaço em relação à Revolução Industrial, também a parte da urbanização, com o aumento de fábricas, de indústrias, né, nas cidades grandes, e isso acabou sendo um cenário que foi bastante alterado. Então, o cenário urbano daquela época, ele foi bastante alterado, até porque muitas pessoas saíam do campo e vinham para a cidade em busca de condições melhores de trabalho. Mas quando chegavam nas cidades, encontravam o quê? Condições mínimas, né, que eram dadas aos trabalhadores e ocasionando com isso a pobreza, né? Então, isso foi relacionado à parte histórica, que nós vamos ver do realismo, que é um pouco diferente do romantismo, né? Porque o romantismo, ele trata um contexto histórico bastante diferente, na verdade, porque como começou a surgir a classe social da burguesia, eles precisavam agradar as pessoas que faziam parte. Aqui no realismo, não. Aqui eles queriam mostrar que essa realidade vivida por muitas pessoas, ela não era um mar de rosas como o romantismo colocava, certo? Então, gente, nós temos algumas características ali bem marcantes relacionadas ao realismo. Então, naquela época, estava havendo uma onda cientificista. O que vem a ser essa onda cientificista? Começou-se a falar sobre, né, a dar mais enfoque para as ciências naturais, para a filosofia e para a sociologia. E esses elementos naturais relacionados a esses grandes pensamentos aí, eles se tornaram vigentes dentro do processo de escrita de algumas obras, né? Então, nós temos três correntes importantes que vocês encontram também lá na página 8 da apostila de vocês. Até, gente, depois eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa sobre dessas correntes e colocando a importância que elas tiveram para o mundo, né? Porque não foi só para a literatura. Então, nós temos o positivismo, que aparece em algumas obras, né?
ele tem como um dos fundadores o Auguste Comte, que o único saber válido era o saber científico, né? Então, eles acreditavam no saber científico. Tudo que não era comprovado a partir da ciência, através da ciência, não era válido, né? E isso acabou sendo transmitido também para algumas obras literárias. Temos também a segunda corrente de pensamento ali, que vocês também encontram na apostila na página 8, era o darwinismo ou evolucionismo, né? Quem era o fundador? O Charles Darwin. Então, isso, gente, esse conteúdo provavelmente vocês já viram em biologia, né? Quando vocês estudam biologia, lá no início, na organização da vida dos seres vivos, vocês vão ter esse momento aí. Os mais adaptados sobrevivem, né? Então, é uma corrente bem importante que também nós vamos trabalhar, vamos encontrar lá no realismo. E o determinismo, de Hippolyte Taine. Comportamento humano é determinado pela raça, meio social e momento histórico. O determinismo, gente, nós vamos estudar um pouco mais sobre ele lá no naturalismo, com a obra O Cortiço, que inclusive é a obra que vai cair no PSS, né, de vocês. Então, quer dizer o quê? A pessoa é influenciada pelo meio que ela vive, né? Se ela vive num meio violento, num meio que faz com que ela transgrida algumas regras, é porque ela é determinada por esse meio, né? O meio fez com que ela fosse violenta, né? Então, isso é uma coisa que nós vamos ver também em algumas obras. Aí, gente, como eu já falei para vocês um pouquinho, o realismo na Europa, ele iniciou com a obra Madame Bovary, de 1857, de Gustave Flaubert. A gente falou um pouquinho sobre ele na aula passada, né? Ele foi perseguido pela justiça por causa dessa obra, porque era uma obra que ia contra as instituições, como o casamento, por exemplo, como a igreja. Então, era uma obra que foi bastante visada pela justiça por isso, por ele tentar fazer essa quebra que as pessoas estavam acostumadas em relação ao romantismo, né? Tudo bonitinho, tudo, né? As mil maravilhas, não tinha problema, né? E ele acabou denunciando isso, né? Acabou mostrando que o casamento pode ter falhas e tudo, então por isso ele foi perseguido pela justiça. E o realismo, gente, nesse momento lá na Europa, qual era a principal preocupação? Usar a arte para denunciar problemas sociais. Então, nós vamos ver depois, quando a gente trabalhar o realismo em Portugal, O Crime do Padre Amaro, que é uma obra que faz críticas à Igreja Católica. Nós vamos ver o Primo Basílio, que também faz uma crítica à família e ao casamento, né? Os personagens, gente, do realismo, tanto no europeu quanto no brasileiro, que vai ser também um dos próximos conteúdos que nós vamos trabalhar, eles são menos idealizados e mais próximos do modo de ser das pessoas, que viviam o quê? Dilemas sociais. Então, por isso que ele é considerado diferente do romantismo. Por quê? Porque os personagens, eles têm uma densidade psicológica um pouco maior do que os do romantismo, né? Então, eles são pessoas normais que vivem dilemas, que vivem problemas, e esses problemas são baseados no que a sociedade colocou, nesses avanços da sociedade e também nas correntes filosóficas, tá? Que é o determinismo, o evolucionismo e o positivismo. São os ismos que nós falamos, né? E tem vários deles dentro das obras. Aí, gente, quais são os temas comuns que nós vamos encontrar nas obras realistas? Acontecimentos vulgares, vida cotidiana de pessoas simples. Olhem só, pessoal, essa palavrinha, pessoas simples, né? Então, o que acontecia? Nós não tínhamos mais uma visão da burguesia. Até o Madame Bovary, como eu falei para vocês, ele tem um pouquinho dessa parte, tanto que muitos críticos literários acreditam que ela, a Emma, ela é uma personagem romântica. Só que pelo fato dela trair o seu marido, ela acaba sendo encaixada no realismo, né? Então, que críticas eles propõem dentro do realismo? O adultério, a exploração do homem pelo homem, instituições ligadas à igreja e modo de vida burguês. Então, nós vamos encontrar nas obras muito disso, tá, gente? Então, vocês já vão pensando aí que quando a gente lê uma obra realista, naturalista, nós temos que ler com essa crítica, né? Sabendo que ele está fazendo essa crítica a essas instituições aí.
Nas artes plásticas, nós temos a caricatura, que ganha um lugar de destaque. Vocês encontram, gente, a caricatura lá na página 9. Então, o que que é uma caricatura? É uma representação cômica ou satírica de traços singulares de pessoas, de ambientes, de acontecimentos. Então, vai aparecer neste momento as caricaturas. Aí, eu trouxe para vocês, inclusive vocês têm lá na página 9, uma imagem, tá? É uma leitura relacionada ao realismo. Gente, é uma leitura que fala sobre o quê? Sobre uma crítica. Que crítica? Crítica à sociedade, crítica à vida difícil de uma parcela da população que é inferior, tá? Por quê? Porque é o que o realismo buscava. Então, gente, como você descreveria essa representação de figuras humanas contidas na pintura? Como que nós podemos descrever, né? São pessoas que, pela forma como elas estão, seus rostos mostram que eles são sofridos. Eles acabam perdendo sua própria identidade, né? Eles estão em um vagão, né, de terceira classe, e esse vagão, ele demonstra o quê? Que todas as pessoas estão amontoadas, né? Elas estão buscando um lugar melhor para ficar. E isso pode remeter ao quê? A ideia de quê? De que essa falta de identidade que as pessoas têm no realismo, ela pode ser traduzida por essa angústia que demonstram os seus rostos, né? Então, as pessoas no final do vagão, elas não têm uma identidade específica, significa que todo mundo é igual, né? Todas as pessoas são iguais. E será que existe dentro dessa pintura, será que existe algum traço relacionado a algo romântico? O que vocês acham? Não, né, pessoal? Não tem. Por quê? Porque o realismo, ele buscava essa mudança, essa crítica a essas instituições e também a opressão do homem pelo homem, né? Então, isso fica bastante vivenciado por esses personagens dessa pintura, né? Então, é interessante a gente pensar, sempre que lermos uma obra realista, pensarmos que ela está fazendo alguma crítica, certo? Então, gente, eu gostaria, né, que vocês assistissem esse vídeo até o fim e depois a gente conseguisse trabalhar um pouquinho pelo Google Meet alguns exercícios. Então, eu peço que todos vocês, gente, participem, né, para tirar as dúvidas. A gente vai trabalhar bastante ainda com o realismo, por isso que eu tô indo bem devagar, para não ficar nenhuma dúvida aí na cabeça de vocês, certo? Então, obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.